Então, pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo. A gente falou sobre as 4 leis da dialética, então agora a gente vai falar sobre algumas questões mais pontuais para a gente compreender a dialética como um processo. Então, o que é a dialética um pouco mais específico? A dialética é o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade como um processo histórico de contradições, conflitos e mudanças em permanentes transformações. Então, essas palavras são pertinentes: contradição, conflito e mudanças. E todo esse processo como iminente transformação. Na visão da dialética, a contradição é um processo real, e esse processo real faz com que nós tenhamos uma perspectiva de ir e voltar, mas ao passo que nós vamos, estamos em um processo. Ao passo que nós voltamos pelo mesmo caminho, há um novo sujeito. Há um indivíduo que só o fato de ter feito esse percurso, ele se transforma. E vários exemplos são as contradições. Uma muito pertinente que a filosofia discute e vem para o campo da sociologia. Representa a questão da vida e da morte. Por que a ciência ela é tensional? Ela sempre busca, por exemplo, a cura, por exemplo, aí é uma vacina para o Covid-19. Por que as pessoas estão buscando esse processo? Porque nós queremos viver. E o contraditório? Porque nós não queremos morrer. Então, por que nós estamos trabalhando aulas online? Porque a gente não quer ficar aglomerado. São determinações, eu vou falar gente como sistema político. Não ficar aglomerado para não ter riscos de contaminar, ser contaminado e, consequentemente, ter uma iminência e morrer. Então, a preservação da vida é uma evitação da morte. Então, essa é a proposta que se discute dentro da dialética. As transformações, sono e vigília, juventude e velhice. Então, é algo natural, nós envelhecemos, mas porque temos plásticas, botox, atividades físicas que realizamos para ter uma velhice com uma qualidade. Então, essas tensões, elas existem, elas são factuais. Então, para Marx, o real não é um dado sensível ou intelectual como para Hegel, mas é um processo, um movimento temporal de constituição de seres e de suas significações. E esse processo depende fundamentalmente do modo como os homens, determinados em condições determinadas, entram em relação entre si e com a natureza. O que o Marx nos apresenta? O contato com a natureza, que é o meio que nós estamos inseridos, é processual. Ele é determinante. A nossa relação conosco e com o meio, ela é um diálogo. E esse diálogo tem várias variáveis complexas, várias situações que direcionam fatos que vão nos transformar. Então, as relações essas sociais que são econômicas, políticas, culturais e ideológicas que podem transformar ou conservar tais relações sociais. Então, para o Marx, o que acontece? A dialética, a partir... Vamos pegar um exemplo mais técnico. Você tem um grupo de amigos e agora a gente está passando aí pelo processo de uma certa forma, teoricamente, né, dessa evitação de contato social, todo esse processo. Pode ser que nesse momento você se afastou de pessoas que mesmo depois que voltar à normalidade, acabou. Não vai ter mais contato, não vai ter mais vínculo. E pode ser que depois que passar essas restrições, essa evitação de contato social, de uma certa forma, pode ser que você volte como era antes, ou volte melhor. Entendeu? É muito complexo o processo. E a economia? A economia também está em processo de transformação. Então a gente pode ver, achar a pertinência desse movimento que nós estamos passando por esses 2 cursos que são de vocês, a sociologia e as ciências contábeis, porque tem a parte da economia, que está sendo totalmente influenciada, que é um processo, e tem a parte das tecnologias. A gente percebe que não havia um preparo tecnológico institucionalizado, como quase todos. As instituições não estavam preparadas para uma necessidade emergencial. Então, eu acredito que, principalmente, essas 2 áreas, a contábil e a área de sistema de informação, ela vai ter um boom, elas vão ser 2 nichos que vão ser mais valorizados.
Porque às vezes, mas o que tem a ver a sociologia como disciplina dentro dos cursos de sistema de informação e contabilidade? Muito. Porque a gente observa agora que vai ter um olhar novo da importância dessas duas áreas como um processo de transformação, de reconstituição. Então, aí tá vendo a importância da sociologia nessas áreas? Como que a gente visualiza as relações sociais entre os indivíduos, esse estudo. Então, é muito importante a gente compreender. O que o Marx nos apresenta ainda? O princípio lógico da dialética fundamenta-se no princípio da realidade, que é o movimento onde admite-se a possibilidade de um objeto ser ao mesmo tempo e sob ao mesmo aspecto, igual ou diferente de si mesmo. O que ele quer falar? Nossa, mas que coisa confusa. Ele parece, mas não é? Ou ele é igual e diferente ao mesmo tempo? Como que é isso? Nós, seres humanos, por exemplo, somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. É um processo muito crítico que a gente vivencia. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é assim num determinado local e você em outro local é totalmente diferente. São as necessidades ambientais às quais nós estamos inseridos, que é um processo adaptativo na constituição de viver e ser estar no meio. Surge então um novo princípio lógico, o princípio da contradição. Nós somos seres contraditórios, consequentemente e vivencial, porque não tem como você, de uma certa forma, não entender e aceitar que o Marx estava certo. Estamos em constantes mudanças e estas mudanças elas são tensionais. E essas tensões fazem com que esse movimento ele aconteça. Vamos dando continuidade. No método histórico-dialético, o cientista deve partir do mais simples, o mais imediato que se ofereça à observação e percorrer o processo contraditório da constituição do real, evoluindo para um sistema de relações e mediações que estão dadas a observadas. Então, para a visão dialética, a gente não tem que pegar coisa lá complexa, a gente tem que sair do mais simples. Na visão dialética, não tem que ficar inventando moda, de ficar criando 1001 coisas para analisar, 1001 coisas para avaliar. A gente tem que sair do simples, por exemplo. Queremos analisar o perfil do aluno de contábeis, o perfil do aluno de sistema de informação. A gente não vai sair da história do curso de contábil, da história do sistema de informação, das novas tecnologias. Não, a gente vai sair do aluno de contábeis e do aluno de sistema de informação. Daí a gente vai observar um meio que está sendo vivenciado e experienciado por esse determinado aluno. Então, a pertinência do método dialético é um método que, de uma certa forma, preza e foca na simplicidade. A complexidade ela é negativa, porque ela, de uma certa forma, ela faz com que o processo fique muito mais chato na pesquisa. Pesquisar não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão assim hábil de se fazer. Há um desprendimento temporal, há um desprendimento de energia. E quanto mais você inventar coisas, inventar modas, mais vai ser complexo todo este processo. Então a pertinência se faz e se destaca na constituição do homem e do indivíduo como sujeito e não ser o sujeito assujeitado. Ok? A gente vai passar para o nosso próximo vídeo para fazer um fechamento das coisas que a gente falou.